Olá, muito boa noite. Está começando agora o Consultor Terra Viva, o mercado de ponta a ponta aqui no seu canal que planta e cria o futuro. E vamos aos nossos destaques dessa quarta-feira. Olha, terminou agora há pouco a votação do texto base da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. E à espera da reforma, ainda hoje na Câmara, o Ibovespa bateu novo recorde, atingindo 106 mil pontos. E o dólar caiu, atingindo o menor valor em 4 meses. Instalada hoje a comissão especial que vai analisar a proposta de emenda à Constituição da reforma tributária também. O presidente Jair Bolsonaro vai ao plenário da Câmara e em cerimônia em homenagem à Igreja Universal do Reino de Deus, que um dos ministros do STF que ele terá direito a indicar será um evangélico. Dados da Única, a União da Indústria de Cana-de-Açúcar, revelam que a produção de açúcar apresenta redução na última quinzena agora de junho. E os reflexos das últimas geadas nas lavouras de café do sul de Minas Gerais. E, é claro, o fechamento também do mercado dos principais produtos do nosso agronegócio. A gente começa o programa desta quarta-feira indo diretamente ao vivo lá para o plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília, onde recém terminou aqui a votação do texto base da reforma da Previdência e agora vai ser a votação dos destaques. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está discursando neste momento. Com reforma tributária, com reforma previdenciária, se nós não tivermos uma democracia forte. Investidor de longo prazo não investe em país que ataca as instituições. E acho que esse é um conflito que nós temos hoje e que nós temos que superar. O Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal têm sido atacados muitas vezes de forma exagerada. Mas em nenhum momento, quando a Câmara foi atacada, e eu pessoalmente fui atacado, eu saí do meu objetivo, que era trazer a Câmara até a votação do dia de hoje. E é por isso que eu agradeço muito a todos os presentes, a todos os deputados, a todas as deputadas, a assessoria da Câmara dos Deputados, de grande qualidade, que nos ajudou, nos assessorou, ao secretário Rogério Marinho. Daqui a pouco a gente vai acompanhar de perto aqui o resultado da votação do texto base, deve ser anunciado daqui a pouquinho, juntamente com o início dos debates aqui, dos destaques que ficam fora do texto base, precisam ser votados separadamente. Enquanto isso, vamos dar uma conferida aqui para ver como é que fecharam os mercados nesta quarta-feira. Vamos começar lá pelas bolsas internacionais. Olha, mercado de grãos de Chicago, um dia de valorização de alta, especialmente no caso da soja aqui, na expectativa aqui da divulgação amanhã do novo relatório mensal do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que vai trazer um novo levantamento sobre a quebra da safra americana. Há estimativas aqui de que vai haver um recuo forte aqui, especialmente no caso da soja, possivelmente para uma safra abaixo de 105 milhões de toneladas, o que significaria aqui um novo corte em relação à estimativa anterior, do mês passado, e uma redução de 19 milhões de toneladas em relação à safra do ano passado. O mercado reagiu fortemente em função disso, além do anúncio hoje, sinalização, na verdade, pelo presidente do Banco Central americano, da possibilidade de um novo corte dos juros nos Estados Unidos. Um novo não, de um corte dos juros dos Estados Unidos, depois das altas que aconteceram nos últimos 2 anos, para acompanhar ou evitar um certo enfraquecimento da economia americana, em boa parte decorrência dessa guerra comercial com a China, que vem, claro, está trazendo aqui sinais de desaceleração da economia dos Estados Unidos, além da própria China, é verdade. Então, soja subindo bem hoje, quase 10 pontos, a gente vai ver daqui a pouquinho com mais detalhes, 1 ponto percentual em relação ao dia de ontem, milho também subiu, 0,6%, trigo 0,4%, arroz 0,3%. O que mais? Bolsa de Nova York, aqui o algodão também com alta hoje, 0,9%, o café ao contrário, teve um dia de recuo, 1,4% o arábica em Nova York, 0,4% o robusta em Londres. Açúcar subiu 1,2%. O que mais? Temos aqui o suco de laranja em Nova York com pequena alta de 0,3%. Cacau caiu 0,5%. Boi gordo na B3 aqui, mercado futuro estável hoje. E o dólar deu uma despencada hoje de 1,3%. A gente começa exatamente o comentário de hoje pelo câmbio aqui, dólar com queda, Bovespa disparando, alta de 1,2%, atingindo um novo recorde aqui no decorrer do pregão. Na expectativa exatamente da votação da reforma da Previdência, o mercado otimista com a antecipação dos resultados aqui de que ela seria aprovada, pelo menos no seu texto base, na Câmara no dia de hoje. Isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Então aí o câmbio com queda aqui caiu para o seu nível mais baixo em 4 meses. Não é muito bom para os preços agrícolas, impede uma recuperação.
aí a própria transferência da alta dos preços externos aqui para o mercado interno, no caso dos grãos, por exemplo, que subiram hoje, mas para a economia, é claro, reflete um otimismo e é bom para a economia como um todo. Vamos ver como é que fecharam aqui as bolsas, a Bolsa de Chicago, portanto, no dia de hoje, alta de 8 a 10 pontos em relação a ontem. Como eu já citei aqui, expectativa com relação a um corte no levantamento do SEA, que vai ser divulgado amanhã, levantamento da safra americana, apontando aqui para uma produção bem abaixo do ano passado, 19 milhões de toneladas. Isso foi um dos fatores, além desse da expectativa de redução da taxa de juros nos Estados Unidos. No caso do milho, vamos ver o milho aqui rapidinho. Milho aqui com alta de até 2 pontos, fechou em alta também na expectativa do relatório de amanhã, mas o dia foi bastante volátil hoje. O milho chegou a operar em queda, depois subiu, mais para o final do pregão, diante da expectativa aqui de corte, mais um corte na produção americana, na estimativa a ser divulgada amanhã. Talvez aqui para 343 milhões de toneladas, significaria aqui 38 milhões a menos que na safra, que na expectativa que se tinha para a produção no início dessa temporada, aqui há 2, 3 meses atrás, antes do clima desfavorável nos Estados Unidos. Trigo com alta também, cobertura de posições vendidas. Algodão em Nova York, o petróleo que disparou hoje, subiu mais de 4% na Bolsa de Nova York, ajudou na recuperação de algumas cotações, entre as quais a do algodão, ajudou a empurrar para cima. Mesmo caso do açúcar, petróleo também com influência positiva nos preços, além do câmbio no Brasil, que caiu aqui, favoreceu aqui também o aumento dos preços do açúcar no mercado internacional. Por fim, aqui o café, como a gente viu aqui, uma queda de 1,4%, num dia de muita volatilidade aqui. Apesar de preocupação aqui com as geadas, caiu muito a possibilidade aqui, pelo menos no sentimento do mercado lá fora, de que haja perdas muito expressivas na atual safra brasileira. Portanto, aí foi um dia de descontar as altas dos últimos dias. O café caiu hoje, caiu bastante, 1,4% na Bolsa de Nova York. Muito bem, a gente vai voltar lá para a Câmara dos Deputados, está saindo agora o resultado da votação aqui do texto base da reforma, é isso? Vamos dar uma acompanhada de perto. Aprovado o texto base, 379 votos pelo sim e apenas 131 pelo não. Então, muito acima do que tinha-se expectativa o próprio governo, que achava que contava com 330 votos, bastavam 308 e foi uma lavagem, hein? 379 votos a favor do texto base da reforma, foi o sim, e 131 da oposição aqui à reforma. Portanto, aqui está aprovado o texto base na Câmara, em primeiro turno, pelo menos. Agora tem a votação dos destaques, que a gente vai acompanhar daqui a pouquinho. Enquanto isso, a gente vai em frente com as nossas notícias. O que nós temos de ver? Os deputados hoje, só para dar uma repercutida aqui no que aconteceu antes desse resultado, os deputados passaram o dia em articulações para tentar votar o texto da reforma da Previdência em primeiro turno, que está acontecendo agora. A proposta prevê mudanças na idade mínima de aposentadoria, tempo de contribuição e regras de transição. No início da sessão, a maioria dos deputados rejeitou requerimentos da oposição que poderiam atrasar a votação. Como é uma PEC, proposta que altera a Constituição, são exigidos pelo menos 308 dos 513 votos em plenário. A reforma será submetida a 2 votações na Câmara. Depois serão mais 2 no Senado. Em visita ao plenário da Câmara, horas antes do início da votação, o presidente Jair Bolsonaro enalteceu o trabalho de Rodrigo Maia. O presidente da Câmara tem sido um dos principais articuladores da reforma entre os deputados. Em discurso, Bolsonaro também disse que o país conta com o apoio dos parlamentares. Até mesmo que uma decisão mal tomada é uma indecisão. E o povo conta com deputados e senadores para que o nosso Brasil realmente deixe de ser apenas no discurso um país do futuro, mas na prática. Mais cedo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que espera que o Senado inclua estados e municípios na reforma da Previdência. Os estados, os municípios e a União gastam 80% de tudo que se arrecada. Então a gente precisa resolver os estados e municípios também. Mas acho que incluir agora e ter uma derrota, eu acho que vai azedar a relação do parlamento com os governadores, que não será uma solução justa. Vamos ver se o Senado consegue, por ser menor, por ter um número menor de parlamentares, ajustar isso e a partir daí volta como PEC paralela e a gente faz o debate com um ambiente um pouco menos tensionado. E o Ministério da Economia está preparando já um pacote de medidas que será divulgado depois que a Câmara dos Deputados aprovar a reforma da Previdência. Entre as medidas estão um projeto que cria um plano de socorro aos estados,
e também a medida provisória da liberdade econômica, que reduz o papel do Estado na criação e gestão de negócios. A divulgação das medidas será feita através de um site elaborado especificamente para a divulgação desse novo pacote que vem logo após a reforma da Previdência, que traz várias novidades aqui de interesse da economia como um todo e também de pessoas em particular aqui com várias questões de interesse de consumidores também, entre outras decisões. E com quase 40% da safra colhida, a produção de açúcar apresenta redução de 900 mil toneladas. Os dados são da única União da Indústria de Cana-de-Açúcar. O volume de cana-de-açúcar processado pelas unidades produtoras da região Centro-Sul atingiu 46 milhões de toneladas na segunda metade de junho, volume levemente superior ao registrado na mesma quinzena de 2018. No acumulado desde o início da atual safra até o dia 1º de julho, a moagem somou aproximadamente 217 milhões de toneladas, uma queda de 3% sobre o observado no mesmo período do ano passado. A produção quinzenal de açúcar caiu 4%, atingindo 2 milhões e 200 mil toneladas. Já a produção de etanol atingiu 2 bilhões e 300 milhões de litros, sendo 815 milhões de etanol anidro e 1 bilhão e 500 milhões de litros de etanol hidratado. Esses resultados evidenciam o mix de produção mais alcooleiro na quinzena, já que apenas 37% da cana-de-açúcar processada foi direcionada à fabricação de açúcar. E a inflação oficial medida pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo ficou em apenas 0,01% agora no mês de junho. Segundo o IBGE, trata-se da menor taxa do ano e a menor variação mensal desde novembro de 2018. Dois grupos registraram deflação e juntos foram responsáveis por 43% das despesas das famílias. A queda de preços de alimentação e bebidas foi de 0,25%. A deflação de transportes foi ainda maior, 0,31%. Com o resultado de junho, o IPCA acumula altas de 2,23% no ano e de 3,37% nos últimos 12 meses. A gente vai agora para um rápido intervalo. No próximo bloco, ainda a reforma da Previdência, mais detalhes. Fica aí que a gente já volta. Estamos de volta com o consultor Terra Viva. Conforme a gente anunciou aqui, foi aprovado o texto base da reforma da Previdência em primeiro turno na Câmara dos Deputados e com ampla vantagem, ampla maioria de votos, 379 votos a favor do texto base da reforma e apenas 131 votos contra. A gente vai dar uma olhadinha na Câmara, como é que está o clima lá, como é que está o ambiente na Câmara dos Deputados nesse momento, depois dessa aprovação do texto base. A gente destaca que isso muda ao longo das negociações, há ainda um processo de convencimento dos parlamentares e dos partidos que apresentaram esses pedidos de mudança. Então, a princípio, são 19, sendo que 6 deles modificam alguns trechos grandes da reforma. Então, tem vários pontos que ainda podem ser modificados, por exemplo, regras de transição para policiais. Deputado Ivan Valente. Fernanda Melchiona, Vossa Excelência errou. A gente daqui a pouquinho dá mais uma atualizada lá, mas já saiu esse primeiro resultado aqui. Ampla maioria de votos, portanto, a favor do texto base da reforma da Previdência. Aparentemente a coisa agora vai. Nosso assunto agora são os reflexos das últimas geadas nas lavouras de café do sul de Minas Gerais. Sobre esse assunto eu conversei com o Rodrigo Machado, presidente do Sindicato Rural de Muzambinho, um importante polo produtor de café dessa região do sul de Minas, que confirma realmente a existência de perdas nas safras aqui, até nas próximas 2 safras, inclusive, de café, em função dessa geada. A coisa parece que foi feia, pelo menos nessa região. Acompanhe o trecho. A geada, ela foi mais forte do que a gente estava acostumado. Nossa última geada forte aqui no sul de Minas foi aquela de 94, que foi violentíssima. Depois a gente teve geadas mais baixas, mais fracas, em 2004 e 2009, que pegaram apenas os cafés que estavam abaixo da linha costumeira da geada, que por causa do grande período sem ter geada muito forte, o produtor foi baixando, foi plantando abaixo da linha da geada. Essa geada que a gente teve nesse final de semana, ela foi um pouquinho mais violenta. Ela acabou pegando o café que estava abaixo dessa linha da geada e ainda subiu mais ainda.
Então, a perda que a gente vai ter é uma coisa, vai ser bem grande para o ano que vem. Então, o impacto é mais na safra do ano que vem, né? Como é que se processa? Tem forma de fazer um cálculo preliminar disso aí, não? O sindicato aqui de Muzambinho, em parceria com a Emater, a gente está fazendo levantamento para ver as áreas atingidas aqui. Por enquanto, num primeiro momento, a gente não consegue avaliar qual foi o dano total. Primeiro, por essa questão de fazer a avaliação da geada de cobertura, que foi a geada que pegou as folhas da planta, e a gente tem que esperar um mês também para a gente ver com relação à geada de canela, que é aquela que pega o tronco do pé de café mais novo e acaba matando ela no decorrer do mês. A safra atual não chega a ser afetada, né? Essa que está em colheita já, né? Não, a safra atual não. Vai ser afetada possivelmente a safra dos próximos 3 anos. 3 anos, né? 3 anos, porque até estabilizar a planta vai demorar de 2 a 3 anos. E como é que foi o alcance da geada? Foi geral em toda a região aí ou foi muito localizada? Não, ela foi mais generalizada. Ela não foi pontual que nem as outras, não. O presidente do Sindicato Rural de Muzambinho, Rodrigo Machado, também comentou sobre como é que está o mercado, como é que estão os preços e a comercialização nesse momento. Acompanhe. O produtor está segurando um pouquinho por causa dessa esperança do café dar uma reagida com a geada. Sim. Eu não sei por que está tendo essa queda agora. Eu acho que essa geada já tinha sido precificada pelo mercado e possivelmente não foi o que ele estava esperando, por isso está tendo essa baixa. Eu tenho, e agora tem mais uma previsão de geada para o dia 20, que eu estava vendo no site meteorológico aqui. Opa! Então já tem que ficar meio de olho nisso aí. Que preço está sendo praticado na região agora no momento aí? No momento, R$420. 420. É baixo para vocês ainda, né? A nossa área aqui, boa parte é manual, sabe? Sim. Então está bem abaixo ainda do nosso custo, do nosso COI. Né? O que você diria que já está comercializado dessa safra? Percentualmente, tem uma ideia de um cálculo aí? A última estatística que eu recebi da Cochupé, eles estavam com 48% da área de abrangência deles já finalizado. E eles estavam, desse percentual, eles estavam com 30% do café já comercializado, tanto em venda física quanto em trava futura. Aí, perdas aí, mais 2 safras pela frente. A coisa não foi muito fraca, não, em termos de impacto de geada. A gente vai fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, fechamento dos mercados físicos aqui no interior do Brasil. Fique aí que a gente já volta. Estamos de volta com o consultor Terra Viva. Hora agora de dar uma conferida aqui nos mercados físicos aqui no Brasil, nos preços nas regiões produtoras, para orientar os nossos produtores de todo o país. Vamos começar pela soja. Soja hoje está aí, tem altos e baixos, refletindo aqui queda do dólar, por um lado, e por outro lado aqui aumento da soja em Chicago. Tem um meio termo aqui, deu um mix de preço para tudo que é gosto aqui. Preço no Porto Paranaguá, R$ 79,00, ficou estável. Passo Fundo, interior do Rio Grande do Sul, R$ 75,50, uma alta de 1,3%. Estabilidade em Cascavel, queda nas 2 praças que a gente acompanha lá no Mato Grosso, Rondonópolis e Sorriso. Rio Verde estável, Dourados com queda de 1,4%. Não alterou em Uberlândia, Barreiras lá no oeste baiano, menos 1,5%. E estabilidade em Balsas, no sul do Maranhão. O que mais? Milho com queda lá no Porto, R$ 40,00, 0,7%, Paranaguá. Campinas perdeu 1,3% para R$ 37,50. Estabilidade em Cascavel, lá no oeste paranaense. Sorriso e Rondonópolis do Mato Grosso com quedas até expressivas, 2,1% em Sorriso, por exemplo. Rio Verde ficou no mesmo lugar, R$ 29,50. Dourados caiu mais aqui, 3,3% para R$ 29,00. Uberlândia 33, ficou estável. E queda em Erechim, Norte Gaúcho, em 1,3%. Café, infelizmente, caiu na bolsa, o câmbio também não ajudou, voltou a cair hoje, já tinha caído ontem. Sul de Minas, 410, menos 1,2%. Cerrado Mineiro, 415, menos 1,2% também. Estabilidade aqui, o Rio Tipo 7, na zona da Mata Mineira, R$ 325,00. R$ 405,00 no oeste paulista aqui, bebida dura.
menos 1,2%, e uma queda também no Conilon tipo 7 em Vitória do Espírito Santo, R$ 280, menos 0,7%. Boi aqui, a gente não teve registro de alterações, pelo menos segundo a nossa fonte aqui, preços estáveis nas praças que a gente acompanha do boi gordo aqui ao redor do país. E a Câmara dos Deputados instalou hoje pela manhã uma comissão especial que vai analisar a proposta de emenda à Constituição da reforma tributária, que vem logo após a aprovação da reforma da Previdência. O deputado Hildo Rocha foi eleito presidente da comissão. Já o relator será o deputado Aguinaldo Ribeiro. Assim como a reforma da Previdência, a PEC precisa ser aprovada em 2 turnos na Câmara, para depois de ser aprovada também em 2 votações no Senado. A proposta da reforma tributária, apresentada pelo deputado Baleia Rossi, propõe a substituição de 5 tributos por apenas um, o Imposto sobre Bens e Serviços. Deixariam de existir o IPI, ICMS, ISS, PIS e a COFINS. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, esteve na reunião de instalação da comissão especial e disse que após a votação da reforma da Previdência, o foco do parlamento será deslocado para a reforma tributária. O deputado afirmou que a proposta divide a federação, mas unifica a sociedade. Nosso desafio é harmonizar, essas divergências para que a gente consiga, como na Previdenciária, espero eu, ter também um texto que organize melhor o sistema tributário brasileiro. E eu espero que o governo encaminhe, porque é prerrogativa do governo, uma discussão para que a gente possa melhorar a eficiência do Estado brasileiro, que a gente possa reduzir o tamanho do Estado brasileiro para que ele funcione nas suas áreas fundamentais. E a expectativa com relação ao dia de amanhã, depois da vitória do texto base aqui da reforma da Previdência, aprovado por 376 votos, assim, bem acima da própria expectativa do governo, o mercado possivelmente vai reagir positivamente amanhã, e isso significa possivelmente a Bolsa subindo e o dólar caindo mais. É bom o nosso produtor aí ficar de olho no impacto disso nos mercados. Por outro lado, tem um outro fator de expectativa aqui, que é à tarde, deve ser divulgado aqui, a partir das 13 horas, o novo levantamento do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos sobre o tamanho da safra americana. Uma expectativa de redução na estimativa de produção, ou seja, as perdas são maiores do que vinha sendo previsto até um mês atrás, tanto para a soja como para o milho. E aí o mercado vai reagir de acordo com o tamanho do que vai ser anunciado amanhã em termos de corte na produção desses 2 principais grãos aqui. Pode ser que tenha alterações também no algodão, mas principalmente soja e milho aqui podem impactar, e aí os preços podem subir na Bolsa amanhã, compensando aqui a eventual nova queda do dólar. É bom ficar de olho, porque amanhã vai ter muita novidade mexendo com os mercados agrícolas, seja a partir do mercado financeiro, seja a partir do próprio mercado agrícola, nas bolsas internacionais, especialmente a Bolsa de Chicago, depois do anúncio desse novo levantamento do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Se houver uma redução, como está sendo esperado aqui, que é bastante forte na soja e um pouco menos no milho, que o milho já teve um corte no mês passado, isso tem impacto também nas projeções dos estoques finais nos Estados Unidos e nos estoques globais também, Então isso ajuda a dar uma segurada nos preços. Mas de qualquer forma, sempre pode haver alguma surpresa lá e não haver corte nenhum, ou haver um corte menor, ou haver um corte bem maior, ou seja, tudo é possível amanhã. Então, 2 fatores ficar de olho amanhã, quem está aí de olho na comercialização agrícola, especialmente soja e milho, um é no impacto do câmbio, possivelmente o dólar pode cair, e o outro no impacto do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a partir da 1 da tarde, que pode ter um efeito oposto e fazer com que os preços subam. Mercado possivelmente bastante agitado aí nesse setor agrícola, particularmente de grãos, nesta quinta-feira. E o Consultório Terra Viva vai ficando por aqui, e a gente termina o programa de hoje homenageando uma agrocidade, que é Muzambinho, em Minas Gerais, mas também dando uma olhada de última hora lá também, como é que está a Câmara dos Deputados nos debates agora, após a aprovação do texto base da reforma. Tem a votação dos destaques ainda, portanto a agitação deve continuar na Câmara dos Deputados ao longo desta noite ainda. Boa noite a todos e até amanhã.